Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Está iniciando agora mais um programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. E sempre ao iniciarmos, costumamos invocar a Trindade Santa, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por esse momento maravilhoso, toda santa e abençoada noite, aí no seu lar, no seu trabalho, com seus amigos, seus familiares, parentes, levando o melhor do conhecimento para vocês. Lembrando sempre, o programa vai ao ar de segunda a domingo, de 22 horas às 23 horas, aqui na TVM, canal 17 e na NET, canal 24. E também está aparecendo aqui o link ao vivo pela internet. Você pode clicar no link, não estou em casa, estou viajando, estou na Europa, estou no Rio, estou em São Paulo, estou lá em Santarém, qualquer lugar do mundo, você clica aqui no link e você vai assistir ao vivo. Então, avisa todo mundo, o programa Direito e Cidadania está no ar. E hoje, continuando a semana dos sindicatos, nós estamos aqui com o presidente Gilber Lopes. Vamos dar uma boa noite para ele? Boa noite, Gilber Lopes. Boa noite, doutor Miguel. Prazer, meu irmãozinho. Prazer todo nosso. Gente, que bênção maravilhosa, né? Esses nossos convites foram feitos, nossa produção está de parabéns. E está aqui o Gilber conosco. Gilber, qual é o sindicato que você representa, irmão? Eu represento o Sindicato dos Vigilantes do Estado do Pará. Opa. Nós representamos hoje os trabalhadores de todo o estado, à exceção de um único município, que é o município de Paraopebas. Depois você vai contar para nós porque Paraopebas você não está sendo representado pelo sindicato. Ó, meu amigo, minha amiga, que bênção, né? Você está gostando, né? Eu também estou amando. Graças a Deus, a nossa produção tem criado aí programas cada vez mais maravilhosos, cada vez mais abençoados por Deus. E nós estamos na Semana dos Sindicatos. Hoje, Gilber Lopes, presidente do Sindicato dos Vigilantes do Estado do Pará. Nós vamos fazer um breve intervalo. Dá tempo de avisar, né? Posta lá nos grupos do WhatsApp, né? Aquela lista de transmissões, lá no Facebook, SMS. Olha, doutor Miguel Carton, hoje, lá no programa Direito e Cidadania, está entrevistando o presidente do Sindicato dos Vigilantes, Gilber Lopes. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Semana mais do que nunca abençoada, né, amigos? Semana dos sindicatos. Graças ao nosso bom Deus, nossa produção conseguiu bastante retorno dos presidentes, representantes dos sindicatos. E hoje nós estamos tendo a felicidade, mais uma vez aqui, né, de receber na sequência dos programas, segundo programa da semana, terça-feira, abençoada por Deus, nosso amigo Gilber de Oliveira Lopes, ele que é presidente do Sindicato dos Vigilantes do Estado do Pará. Vamos dar novamente boa noite para o Gilber. Gilber, boa noite, amigo. Boa noite, doutor Miguel Carton. É um prazer estar aqui, né? Nos sentimos aí prestigiados com o seu convite, né? Amém. Muito obrigado. Nós também, viu, Gilber? Ficamos muito felizes, porque o programa Direito e Cidadania, o principal objetivo dele é levar conhecimento. O melhor do conhecimento para todos. E nós estamos tendo essas bênçãos, eu diria, diárias, de realmente estarmos cumprindo com essa nossa meta, com esse nosso sonho. Quem me conhece sabe que, para mim, o conhecimento ele é tudo. Né? E hoje você vai nos contar a origem do sindicato, como é que estão as contribuições, quantos tem sindicalizados. Você já falou alguma coisa lá na abertura, né? Mas depois você conta essa história, por que Paraopebas não está de fora, vamos dizer assim. Tá certo. Gilber, 1986, é? Exatamente. O sindicato foi fundado no dia 25 de maio de 1986. Nesse ano nós estamos completando aí 30 anos de organização. Excelente, amigo. E nesses 30 anos, Gilber,
você, pelo que eu estou sabendo, você já está quase um terço. Só desses 30 você já está como presidente do sindicato já há quase 10 anos. Você tem 9 anos de sindicato, de presidente do sindicato, é isso? Vamos completar agora no dia 14 de junho desse ano, né? Perfeito. 9 anos aí na presidência do sindicato. Encarando esse desafio aí há 9 anos. Pois é, impressionante, né, gente? Da gente ver assim, como você colocou, desafio, mas também é trabalho, né, amigo? Porque se você não trabalhasse, se você não estivesse ali à frente com o pulso firme, dando resultado, você não estava esse tempo todo. Parabéns, viu? Muito trabalho, muita luta e ainda muita coisa por fazer. E num momento como esse de crise, a gente começa a enfrentar dificuldades que não estavam, digamos, aí no... Previstas. Não eram esperadas no caminho, né? Hoje nós temos aí a luta pela... A gente vem numa trajetória, tivemos aí a conquista dos 30% de adicional de periculosidade aí no ano de 2012, né? E estabelecemos aí como meta seguinte aí a periculosidade, a conquista do plano de saúde. E hoje nós encontramos aí uma resistência muito maior do empresariado, ou seja, algo que poderia ser mais, digamos assim, mais fácil de encaminhar, uma parceria de discutir, verdadeira, né? De discutir, aí você tenha exatamente esse momento econômico difícil, que assola todo o país e todos os ramos de atividade, né? E a gente nota um endurecimento digamos assim, nesse diálogo e uma resistência maior do setor patronal em discutir qualquer avanço hoje que seja para a categoria. Meu Deus do céu, que absurdo, né? Eu vou... Antes de nós entrarmos, que eu quero pontuar bem essa relação entre empregado e empresa, entre sindicato e as empresas. Vamos pontuar quem é hoje o vigilante, o Sindicato dos Vigilantes do Estado do Pará. Empresa de segurança, vigilância, transporte. Quem é hoje o associado? Ele é um vigilante. Como é que era caracterizado o vigilante? Quais são todas essas... Dentro dessa profissão vigilante, quem são essas pessoas que podem ser chamadas de vigilantes, esses profissionais? Nós representamos a área denominada de vigilância patrimonial, né? Hoje, o Sindicato do Transporte de Valores é uma entidade que já trabalha exclusivamente com essa área de transporte. O pessoal que faz aí trabalho em carro forte e a vigilância orgânica, ou seja, é aquele trabalhador que é empregado da própria empresa para fazer a segurança da empresa, como já existe alguns supermercados que têm essa vigilância própria. Nós representamos a vigilância patrimonial, que é o empregado de uma empresa que loca a mão de obra, que presta serviços, que concorre em licitações no setor público, né? E presta essa atividade de vigilância locando, ou seja, fazendo a segurança, a vigilância desses patrimônios de uma forma terceirizada. Entendi. Carros fortes, ou seja, vamos aqui só para exemplificar e quem está nos assistindo deixar bem claro. Primeiro, antes de fazer, a diferença entre vigilante e vigia. Só para pontuar. O vigilante é um trabalhador que, desde 1983, através de uma lei federal, né, é um trabalhador considerado um profissional e que tem obrigações ali reguladas, tanto os trabalhadores quanto as empresas, ou seja, o setor de segurança privada no Brasil, ele tem aí exatamente o trabalhador, né, que formado, cursado ali através de um curso de 200 horas, isso aí regido por uma legislação federal que disciplina essa atividade de curso de formação, as academias de curso todo. E do outro lado você tem as empresas de vigilância, né, que é a empresa naturalmente que vai contratar esse profissional. E como é um profissional que trabalha armado, esse porte de arma é de responsabilidade da empresa. Ou seja, então é um conjunto em que o trabalhador precisa estar cursado, apto para o exercício da profissão, e a empresa que vai contratar esse trabalhador também precisa estar regulamentada, não somente na JUSEPA hoje, ou seja, não somente a razão social organizada, mas tem que ter um segundo registro, no caso,
que é junto ao Departamento de Polícia Federal, exclusivamente para essa atividade. De um outro lado, você tem as academias de formação, que também são reguladas pela Polícia Federal, você tem hoje a Lei 7.102 de 1983, como eu acabei de falar, e você tem as portarias da Polícia Federal que vão disciplinando essas atividades. Então, você tem a empresa de vigilância, você tem o trabalhador vigilante, você tem as academias de formação, e todos são subordinados exatamente a uma legislação federal que regula exatamente essa questão da segurança privada no Brasil desde o ano de 1983. Então, todos têm que estar ali de conformidade com a legislação, para que possam, cada qual na sua área de atuação, né, prestar exatamente, digamos assim, o seu papel nessa atividade. Perfeito, excelente, parabéns. O vigilante necessariamente ele tem um porte de arma, perfeito? O que acontece é o seguinte, essa questão ela é pouco compreendida pela sociedade. Por isso, exatamente, é um dos pontos que inclusive, hoje você vê na internet, né, aí muitas levantar essa questão, porte de arma para vigilante, aquela coisa toda. O vigilante, na verdade, ele não tem porte de arma. Ele não pode andar armado no passeio público. Perfeito. A empresa de vigilância é que tem autorização para a compra da arma. Essa arma tem uma cautela, né? E o trabalhador, estando cursado, estando com seu curso em dias, porque há uma reciclagem bienal. Excelente. Então, a cada 2 anos, os trabalhadores passam por um curso de reciclagem para que eles estejam aptos ao exercício da profissão. Aí tem uma carteirinha nacional do vigilante, que é emitida pela Polícia Federal, né? Como eu falei ainda agora há pouco, a Polícia Federal é que normatiza e que fiscaliza o setor. Então, a empresa, no momento que o trabalhador está no posto de serviço, ela fornece o armamento para ele, e ele porta esse armamento, e esse armamento só pode ser portado, e o trabalho dele só pode ser prestado exclusivamente dentro das dependências do posto. Ou seja, ele não pode, digamos assim, se arvorar a ultrapassar o limite, 1 metro que seja, ali no passeio público. O serviço dele é restrito, é adstrito ali ao posto de serviço dele. Então, ali ele pode usar aquele armamento, porque ele está, como eu citei ainda agora há pouco, ele está coberto pela legislação, ele está com autorização da Polícia Federal, como trabalhador que fez um curso de formação, capacitado, numa academia autorizada pela Polícia Federal e que presta serviço a uma empresa que é regulamentada pela Polícia Federal. Então, o segmento de segurança privada no Brasil, ele funciona dessa forma, ou seja, empresa regulamentada, empresa de formação regulamentada, trabalhador regulamentado, ambos regularizados, né, e autorizados pelo Departamento de Polícia Federal, porque as empresas anualmente têm que ter a sua renovação de registro. As academias de formação da mesma forma. Então, sem o registro, a renovação do registro para funcionamento, a empresa naturalmente não pode atuar. Aí o que acontece? Aí você vai ter uma irregularidade aqui na empresa. O trabalhador vigilante precisa estar cursado e precisa estar com sua reciclagem em dia. Senão, se não tiver dessa forma, você vai ter uma irregularidade aqui por parte do trabalhador. Deus livre, um sinistro, isso, né? A academia de formação da mesma forma. Ela só pode oferecer esses cursos de formação desde que estando em dias com seu registro perante o Departamento de Polícia Federal. Então, ou seja, esse conjunto precisa estar todo legal, para que aí a segurança privada possa ser prestada dentro da lei e aí, claro, oferecer o melhor para a sociedade, né? Que é muito importante, né? Que é o principal. Que é o principal que você representa hoje, para mim, dentro de um grau de importância, vamos dizer assim, essa é a minha opinião pessoal, o seu sindicato, ele é demais, né, gente? Vocês que estão assistindo aí, a segurança dos patrimônios. Você chega numa instituição bancária, você chega no supermercado, você chega, praticamente a grande maioria de lojas, de departamentos, estão ali, tem uma segurança ali. Então, aquele segurança ali tem que estar regular. Ele tem que estar ali, como você muito bem colocou, o presidente Gilber, muito bem preparado, com os cursos em dias, com tudo, toda a reciclagem, tudo direitinho. Exatamente. Me deu uma curiosidade aqui. Quando você começou a narrar, achei interessante,
ele não pode se distanciar do local de trabalho. Um exemplo, ele presta serviço numa certa agência bancária, ele não pode. Como é que é feito como é que ele é rendido? Como é que ele é substituído? Eu dei curiosidade, né? Aí o que é que acontece? O trabalho da vigilância, e praticamente foi uma das primeiras categorias no Brasil a praticar aquilo que a gente chama de uma jornada de trabalho especial, ou seja, que tem previsão em convenção coletiva, não tem previsão na CLT, mas com previsão em convenção coletiva, que é o regime 12/36. Porque geralmente, quase que na maioria dos locais onde o vigilante trabalha, esse serviço é prestado 24 horas. Alguns locais, como o comércio, por exemplo, que fecha, que fecha ali para o almoço, ou então funciona durante o dia, então esse serviço é prestado ali durante o acesso do público àquele estabelecimento, mas na maioria dos locais é prestado durante 24 horas. Então, o que acontece? Esse armamento é passado de um trabalhador para o outro. Exatamente. Perfeito. Quando esse local não funciona durante 24 horas, então a empresa instala... Só de 7 às 19, por exemplo? A empresa instala um cofre para que essa arma possa ser guardada ali e ficar ali em segurança, recolhida até que no outro dia ele retorna, ou então ela é passada para um inspetor que recolhe ela no final do expediente, leva para guardar na sede da empresa, na base, e no outro dia o inspetor passa novamente e deixa o armamento para que o trabalhador possa, nesse novo expediente de trabalho, estar portando essa arma dessa forma, ou recolhida pelo superior hierárquico, ou então é guardada num cofre ali na sede do tomador de serviço. Interessante. Vigia. É mesmo que vigilante? Eu ainda vou continuar assistindo. O vigia não é a mesma coisa do vigilante. Perfeito. O vigia, eu diria a você, que é considerado quase que um trabalhador doméstico hoje, né? Ou seja, é um trabalhador que não... geralmente é contratado muitas vezes por residências ou então... Fazendas, sítios. Exatamente. É um trabalhador que ainda permanece, né? Ainda... Há o direito trabalhista que reconhece, ou seja, essa atividade não foi afastada. Ainda está ali entre um empregado doméstico e a categoria de vigilante. Ela não foi suprimida quando surgiu exatamente a regulamentação da segurança privada. Então você passou a ter um vigilante que subordinado e sujeito a toda essa regra, toda essa exigência legal, e você tem um vigia. Então, para que a gente possa entender o seguinte, o vigia, ele não pode, por exemplo, fazer trabalho armado. Perfeito. Então, ele tem que trabalhar desarmado. Então, por aí você começa a ter a diferença. Vigia, geralmente, você não tem uma entidade sindical que representa, por quê? Porque ele geralmente é representado pela preponderância do local, dos trabalhadores, do local onde ele presta serviço. Então, muitas vezes ele presta serviço a uma igreja, ele presta serviço a uma residência, você vê hoje o trabalhador que faz esse serviço de rua, né? Então, você tem uma categoria aí que a gente considera, assim, que ficou, digamos assim, quase que à margem da lei. Principalmente essa questão do adicional de periculosidade. É questionável, hoje o vigia tem direito ao adicional de periculosidade? Né? Esse adicional de periculosidade, ele está hoje na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, a norma regulamentadora 16, voltado para o vigilante, né? Para aquele profissional. Especificamente para o vigilante. Para aquele profissional, exatamente. Todas aquelas características. Tem a especificação na Lei 12.740, que veio a ser regulamentada pela Portaria 1885. 12.740 de que ano? 12.740 de 2012. 2012. Ela é de 10 de dezembro do ano de 2012. E você tem a Portaria 1885, né, que veio regulamentar exatamente essa lei, já em dezembro do ano de 2013, e ela traz exatamente os profissionais, né, das empresas de segurança privada que são contemplados por esse direito. Então, mais uma vez, o vigia fica à margem da lei porque exatamente não tem representação sindical, é representado pelo sindicato da preponderância e ele acaba ficando ali, digamos assim, à margem desses direitos, dessas conquistas que são para os vigilantes. Aí você poderia levantar a questão, por que o sindicato dos vigilantes não incorpora? Porque ele não pertence a essa categoria. Ou seja, você não consegue, digamos assim, isso já foi tentado no passado, né, representar essa categoria, mas o que é que acontece? O sindicato tem que ter uma representação específica, ele não pode
digamos assim, representar o trabalhador que não tenha identificação com aquela área que o sindicato representa. Então, você trabalha hoje com um trabalhador que é de segurança privada, que tem toda uma normatização. Aí você coloca o vigia, o sindicato das empresas de vigilância não representa as empresas que têm o vigia. Aí você tem uma dificuldade aí para poder implementar algo. Cria aquela celeuma, cria aquele impasse. Isso foi tentado no passado, quando chegou na Justiça do Trabalho, num dissídio coletivo. Então, aí, naquela época, a Federação do Setor demandou empresas de navegação. Você vai contar esse dissídio daqui a pouquinho. A produção ali está fazendo o gesto, o nosso bloco está maravilhoso. Parabéns, obrigado mais uma vez. Mas nós temos que fazer um breve intervalo aqui para todo mundo aí tomar uma aguinha, um cafezinho. Meu amigo, minha amiga, que bênção, né? O programa esta semana está mais uma vez santo e abençoado por Deus. Muito obrigado por você existir. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e principalmente pelas orações. Então, vamos fazer um breve... dá tempo de avisar os amigos, avisa todo mundo, ó. Eu digo aqui para todo mundo, não seja egoísta não. Vai lá, você está gostando? Está recebendo esse conhecimento maravilhoso e abençoado por Deus? Passa para os teus irmãos em Cristo, tá? Vizinho da direita, vizinho da esquerda, posta lá no grupo do WhatsApp, Facebook, que o programa Direito e Cidadania está no ar. Hoje com o presidente Juber Lopes, ele que é o presidente do Sindicato dos Vigilantes do Estado do Pará. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Quer conhecimento? Melhor do conhecimento? Está aqui. A graça de Deus, todo santo e abençoado dia, todo santa e abençoada noite. Vamos dar boa noite de novo para o Juber, nosso amigo Juber. Obrigado, querido, mais uma vez, viu? Doutor Miguel Carton, boa noite. Boa noite de novo, irmãozinho. Juber de Oliveira Lopes, conhecido tão simplesmente como Juber Lopes. Ele é o presidente do Sindicato dos Vigilantes do Estado do Pará. Há 9 anos já, né? Mas, graças a Deus, já um bom trabalho. Significa que o trabalho está sendo bem feito. Juber, eu interrompi você quando você estava falando exatamente de uma determinada convenção coletiva. Foi isso? Exatamente. Então, fique à vontade, por favor. A gente estava falando sobre a questão vigia-vigilante. Vigia-vigilante, né? Isso. Então, nós demandamos certa feita, porque quando você negocia com o Sindicato das Empresas de Vigilância, ele representa todas as empresas de vigilância e você negocia uma convenção única que vale para todas as empresas do Estado do Pará. Perfeito. E para todos os trabalhadores desse segmento no Estado do Pará. Quando você vai negociar para vigia, além de você ter um problema estatutário, né, porque você não representa esses trabalhadores legalmente, você teria que fazer uma reforma estatutária para poder abranger esses trabalhadores. Isso. Aí você tem um vigia numa residência. Aí você já começa a ter dificuldade. E aí você tem um vigia ali num comércio pequeno, aí você tem um vigia ali numa sorveteria. Então você acaba, digamos assim, tendo que negociar com 200 empresas, cada uma com um trabalhador, e cada uma você tem que fazer uma negociação à parte, ali, específica para aquele trabalhador e para aquela empresa. Então nós resolvemos fazer uma demanda judicial contra as empresas que têm trabalhadores, né, dessa categoria. Categoria, né? Vigia. E o Tribunal do Trabalho concedeu, na época, todos os direitos sociais, os mesmos que os vigilantes tinham, mas quando chegou na questão mais importante, que é a questão salarial, e aí a Justiça tem esse entendimento, ou seja, a Justiça não arbitra, a não ser que você já tenha uma convenção coletiva anterior. E hoje isso é uma questão à parte para falar, não adianta nem entrar nesse mérito agora, porque é uma questão que precisa explicar em detalhes, né? Perfeito. Então nós entramos com essa demanda judicial, quando chegou na parte salarial, como não houve acordo na mesa de negociação com esses segmentos, a Justiça concedeu todos os direitos sociais, mas na questão salarial disse que não poderia interferir, porque as partes não tinham chegado a um consenso, não tinha negociação anterior.
ou seja, nadamos e acabamos morrendo na praia, né? Na praia, né? Como diz, e aí depois o presidente da federação na época não levou em frente, porque exatamente essa questão que eu estava explicando ainda agora há pouco. É uma categoria pulverizada. Você tem um vigia numa sorveteria, você tem um vigia numa residência, você tem um vigia num pequeno comércio, numa pequena loja. Então, é uma categoria que a gente nota que precisa ser abrangida, contemplada pela lei, mas a legislação da segurança privada não abarca esses trabalhadores. Ela é específica para os vigilantes de carro forte, vigilantes orgânicos, né? Também não entra no mérito da questão salarial. É uma legislação que procura normatizar esse serviço de segurança para que você possa ter um trabalhador controlado, né? Por exemplo, hoje o trabalhador vigilante, ele porta o revólver 38, geralmente 38, pode portar o calibre 32 também, mas as empresas geralmente usam o revólver 38. Ele pode portar, por exemplo, as armas não letais, né, como essas pistolas de eletrochoque, spray, por exemplo, de pimenta, que a polícia usa, o vigilante também pode usar, desde que ele tenha feito um curso específico para isso e desde que a empresa preste esse tipo de serviço. Naturalmente, é um serviço mais caro. E o que se nota hoje é que as empresas acabaram não se especializando nessa área. Por exemplo, de oferecer um trabalhador especializado em armas não letais. E aí você tem um trabalhador que segue aquela regra antiga ainda, de portar um revólver 38. E às vezes alguém pergunta, mas por que a gente não vê um vigilante com uma metralhadora? Por que a gente não vê um vigilante com um fuzil? Porque isso é controlado pela Polícia Federal. O armamento permitido é esse. Né? Ele não pode usar uma pistola, digamos, .40. Perfeito. Né? Que a polícia militar usa. Então ele porta o 38, por quê? Porque isso tem controle da Polícia Federal. Os coletes balísticos, por exemplo, para você ter uma ideia, no momento que ele não tem mais utilidade, ele tem que ser comunicado à Polícia Federal. Ele vai para um local de destruição no Exército, que vai fazer a destruição desse material, entendeu? Que não pode ser mais não pode ser descartado, digamos aí. O colete tem o prazo de vencimento e terminou ali o prazo de validade dele, né? Ele não pode ser descartado no lixo aí como um material qualquer. Tem que ser comunicado à Polícia Federal, ele vai para o Exército e lá e desfazem a destruição desse material. Então, ou seja, é um trabalhador que ele é controlado pelas forças né, pelo Exército, indiretamente pelo Exército, diretamente pela Polícia Federal, para que você não tenha aí, digamos, um exército de homens armados aí paralelo na rua, né, e praticando aí coisas que, né, poderia trazer um prejuízo muito grande à sociedade. Com certeza. A gente bate muito nessa questão hoje do preparo do trabalhador, né, e da questão da própria contratação pelo tomador de serviço. E aí entra aquela questão da vigilância clandestina, que o setor todo no Brasil denuncia isso, combate isso, mas está aí, né? O que é essa vigilância clandestina, por exemplo? Você chega numa festa hoje, você tem alguém ali que está ali, de repente, portando uma arma. Aquela pessoa está autorizada a fazer aquele serviço? Não está, mas ela está com a arma ali guardada, escondida ali no corpo, né? E de repente esboça uma reação, como aconteceu um tempo aí numa boate em Belém, que gerou uma celeuma muito grande, a imprensa divulgou isso reiteradamente, né? Esses trabalhadores agrediram alguém lá nessa boate, e aí a imprensa vem para cima do sindicato, da categoria, dizer, mas aí é vigilante? Não é vigilante, o vigilante é aquele que está ali direitinho, fardado, obedecendo às normas, às regras. Tem uma empresa por trás dele que responde por todos os atos que ele praticar ali, inclusive, né? Nossa. E você tem um outro trabalhador que, olha, eu quero contratar você aqui para fazer uma segurança na minha festa. E ele vai para lá e de repente agride alguém, de repente ele está armado, mata alguém. Quer dizer, não tem ninguém para responder por isso. Aquele cara vai embora, desaparece e você vai para cima de quem contratou. Não, eu contratei, ele veio aqui, prestou serviço, mas não sei nem quem é. Então, ou seja, é isso que se procurou evitar quando se criou a lei, se criou toda essa regra, que você não tivesse alguém aí que não... Perfeito. Sem controle, né? Então, o controle começa pela empresa, daí a Polícia Federal controla a empresa, né? E você tem toda aí uma regulamentação e uma fiscalização
e uma normatização desse setor de segurança privada no Brasil, para que a sociedade, volto a dizer, possa ter um bom serviço prestado por esses profissionais, por essas empresas, e que não venha causar aí, né, exatamente uma morte, sei lá, causar um problema maior para alguém que, ao invés de contratar um serviço e obter uma segurança, obtém aí um transtorno tremendo, né? Um aborrecimento Um aborrecimento maior. E um prejuízo, né? Nosso amigo presidente Juber, você muito bem colocou no bloco anterior ainda, no finalzinho do bloco anterior, que esse adicional de periculosidade, onde o seu sindicato, que o senhor representa, conquistou, também abrange a todos os outros profissionais que fazem parte, por exemplo, desta empresa de segurança? O adicional de periculosidade, a legislação especifica Perfeito. quais os profissionais que têm direito a esse adicional. Por exemplo, na questão da segurança, Perfeito. O adicional contempla os trabalhadores do setor denominado operacional. Ou seja, o vigilante, o inspetor, né, o supervisor, né, o chefe ali o chefe de operações ali, ou seja, o pessoal da denominada operacional da empresa. A parte administrativa... A parte administrativa, a parte financeira, ou seja, ela não está... Claro que tem que compor uma empresa. Tem que compor uma empresa, ela não está contemplada pela lei. Nós tivemos uma luta muito grande, né, inclusive, porque isso foi... eu estou na presidência do sindicato há 9 anos, mas o sindicato tem 30 anos de organizado, então passaram outras pessoas pela direção, né? E quando nós encontramos, em 2007, nós chegamos à presidência do sindicato, uma das, que eu digo assim, das aberrações que nós tínhamos é que o sindicato, apesar de ser dos trabalhadores, dos empregados, das empresas de segurança privada, você tinha ali uma cláusula de barreira, uma cláusula que deixava de fora dos reajustes salariais os trabalhadores das áreas administrativas das empresas. E a gente fez estabeleceu isso como uma das prioridades nossas, que era quebrar essa cláusula de barreira para que todos os trabalhadores, no momento que o sindicato negociasse o reajuste salarial, o gerente pudesse ter o reajuste, a pessoa que trabalha no departamento financeiro pudesse ter, o administrativo como um todo, que antes ficavam fora e era um absurdo. Isso por quê? Porque ficava à mercê, ou seja, digamos assim, dependendo da benevolência do empresário, ele concedeu o reajuste aqui para o pessoal da área operacional, da vigilância, dos inspetores, como eu acabei de citar. Atividade fim da empresa, isso, né? Mas o do administrativo ele concederia se ele quisesse. E aí, geralmente, ele nunca quer. Então, nós conseguimos agora, nessa convenção coletiva do ano de 2016... Já este ano? Não, a gente veio numa escalada. Eu sei, mas a conquista se deu agora. Ela se concluiu, digamos assim, exatamente. Agora, né? Porque a gente começou aí... Se efetivou, né? Começou, subiu para 1,5 piso, depois foi para 3 pisos do vigilante, depois fomos para 5 pisos e agora, finalmente, em 2016, nós quebramos definitivamente a cláusula de barreira. Parabéns. Então, hoje, todos os trabalhadores das empresas de segurança, seja da área operacional, seja da área administrativa, são contemplados pelos reajustes salariais, pelo ticket de alimentação e tudo mais. Agora, a questão do adicional de periculosidade, eu estou explicando isso, para chegar no adicional de periculosidade, Perfeito. É uma questão que foi uma luta no estado do Pará, foi uma luta em todo o território nacional. Desde 2003, nós lutamos 12 anos intensivamente para que a gente pudesse conquistar isso. Antes de eu estar na presidência do sindicato, a gente ocupava um outro cargo e a gente fez essa luta a nível nacional, capitaneados pela Confederação Nacional da categoria na época. Então, todos os sindicatos iam para Brasília, visitamos gabinetes de deputado, de senador, pedindo para que pudesse aprovar essa lei, né? E nós tivemos, finalmente, a aprovação e a publicação dessa lei no Diário Oficial da União, em 10 de dezembro do ano de 2012. Agora, nós já vínhamos trabalhando essa questão, preparando exatamente, digamos assim, o terreno. Perfeito. Quando nós conquistamos nos estados o
o adicional de risco de vida. Então, quando a lei foi implantada no país, nós estávamos no Pará já com os 30% negociados escalonadamente. Então, quando a lei chegou, nós já estávamos com 14% na convenção coletiva e chegaríamos aos 30% 3 anos depois. Então, excelente. Isso serviu para que deputados, senadores na época, que uma questão que se levantava era, ao aplicar 30% sobre o salário dos trabalhadores, nós vamos quebrar todo o setor empresarial no Brasil. E aí nós, isso foi um argumento muito forte para dizer, olha, lá no Pará os trabalhadores já estão com 10%. E já negociaram os 30%. No ano que vem mais 4%, no ano seguinte vem mais 4%, no ano seguinte vem mais tanto, até completar os 30%. Então não vai quebrar o setor. Então isso serviu de argumento para convencer os parlamentares de que os 30% não quebraria as empresas, porque os sindicatos já haviam negociado o adicional nos seus estados, demonstrando exatamente que o setor era capaz de suportar exatamente esse adicional. Excelente. Agora, quando ele veio, naturalmente ele está ligado ao risco da profissão, né? Tanto é que a norma regulamentadora 16, ela insere exatamente esses trabalhadores com grau de risco, né? Porque você tinha antes o pessoal que estava no setor de eletricidade, o pessoal que trabalhava com explosivos, que trabalhava com inflamáveis. Então você tinha já esse pessoal nessa norma regulamentadora e o vigilante entrou nessa norma, né, também como trabalhador sujeito ao risco, sujeito a uma exposição por trabalhar armado, por estar sujeito ali a um assalto, a sofrer um dano ali na sua atividade. Então, o que acontece? A lei, na época, as autoridades do Ministério do Trabalho, que trataram da regulamentação na época, entendiam que o pessoal que estava sujeito a esse risco era o pessoal da operacional e que o pessoal do administrativo não estaria sujeito. E aí você tem exatamente essa questão. Quando você chega hoje com empresariados, olha, o vigilante tem 30%, eu queria que você pagasse também para a pessoa que está trabalhando lá no escritório 30%. Aí é uma outra questão, né? Ou seja, essa conquista ainda não chegou. Essa conquista, eu acho que precisamos trabalhar ela, sindicato, trabalhadores, olha, né? Porque a gente apresentou para que as empresas pudessem, digamos assim, transformar, porque adicional de risco, a lei especifica, a norma regulamentadora especifica. Né? Você paga o adicional de 30% como, digamos assim, adicional de risco de vida, digamos Perfeito. Assim. Porque o adicional 30% é de periculosidade. Bom que se diga, periculosidade. O administrativo, hoje o administrativo da empresa, o financeiro, ele tem esse adicional de risco? Não, pois exatamente. Aí é o ponto que nós chegamos. Juber, você muito mais do que eu sabe e está lutando. Se eu hoje sou o financeiro de uma empresa de vigilância, se eu hoje sou uma recepcionista ou um recepcionista de uma empresa de vigilância, se hoje eu trabalho no administrativo, eu também estou sujeito. É menor o risco? Mas eu também estou sujeito a um sinistro, a um assalto, a uma ocorrência. Meu amigo, eu vou aqui colocar o programa Direito e Cidadania à sua disposição. Vou aqui te parabenizar, nós estamos aqui nessa luta com você. A hora que você quiser usar o programa para chamar a população, para qualquer que seja, abaixo assinado, seja lá o que for, porque eu comungo da sua opinião. Eu estou com você nessa luta, porque quem está ali no... É diferente, por exemplo, eu tenho várias empresas. Em uma das minhas empresas eu tenho uma recepcionista. Ela não tem, a minha recepcionista, Daisy, um beijo minha amiga, no seu coração, Delci e todas as moças que trabalham conosco, na recepção. Elas não têm o mesmo grau de risco, de periculosidade de quem trabalha lá na empresa de vigilância. Porque você muito bem já colocou aqui, nosso amigo presidente Juber, que a maioria das empresas é recolhido esse material, esse armamento, e é guardado lá na base, na empresa de vigilância. Porque obviamente que infelizmente todos os assaltantes, todo mundo sabe disso, todos os meliantes que a gente chama sabem disso, então a probabilidade, a possibilidade de ocorrer um sinistro numa empresa dessa é proporcional daquele vigilante que está trabalhando de segurança numa outra empresa qualquer, vamos dizer assim. Então, eu acho que esse é o caminho da sua luta, não é isso?
Você deve ter, claro, uma representação, deve ter ali uns profissionais da área jurídica lutando com esse... É bom que se esclareça o seguinte, nós temos o setor de segurança privada, como mencionei, então ele envolve a vigilância patrimonial, ele envolve o transporte de valores, ele envolve as empresas, ele envolve as academias e tudo mais, né? A segurança pessoal. E nós temos aí o caso de empresas que operam com transporte de valores, né, e que elas têm o chamado o cofre, né, o cofre forte. Perfeito. E esse cofre ele funciona exatamente para arrecadação daqueles valores dos estabelecimentos que funcionam em finais de semana e que os bancos nesse período estão fechados. Então esses valores são recolhidos aqui na empresa e depois eles são, né, repassados para os bancos no momento que esses bancos voltam a funcionar. E nós tivemos um assalto agora no interior de São Paulo, há um mês atrás aí. Olha aí. Né, que os ladrões fizeram uma operação de guerra, né, fecharam lá um quarteirão e explodiram a empresa, e isso atingiu até a vizinhança próxima lá, né, inclusive passaram a fazer protesto, não querendo mais que a empresa funcionasse lá naquele local. Ali próximo da residência ali, de todo mundo ali, do bairro, exatamente. Né? Então, ou seja, levaram lá uma quantia vultosa, né? Então, geralmente, as empresas que operam com essa, né, com o transporte de valores, porque você tem empresas que operam só com serviço de vigilância patrimonial. Elas não operam com transporte de valores. E tem outras que operam com essas duas atividades. E funcionam no mesmo local. Então, quando você tem exatamente esse serviço no mesmo local, então, naturalmente, que você pode ter uma investida dessa. O risco é muito maior. Uma investida criminosa dessa, e naturalmente todos que estão ali estão correndo, sim, risco, com toda certeza. Porque, como alguém já disse, onde tem dinheiro tem ladrão por perto, né? Então, se você tem ali uma empresa que opera com valores altíssimos, você tem o risco, com certeza, e o que aconteceu em São Paulo está mais do que provado, né? É isso mesmo. E pode acontecer uma investida criminosa ali, pode colocar em risco a vida das pessoas que estão ali. Tenho fé em Deus que essa conquista você ainda vai estar aqui. Esperamos que em Belém isso não aconteça, né? E que essas conquistas que colocar esse adicional de periculosidade para todos, né? É verdade. Não é tão simples trabalhar no administrativo, no financeiro dessas empresas. Nós vamos fazer um breve intervalo. Você está gostando, eu também. Cada dia que passa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos abençoa para esse programa ficar cada vez melhor. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência e, principalmente, muito obrigado pelas suas orações. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Semana mais do que abençoada, né? Semana dos sindicatos. E hoje nós estamos aqui recebendo, tendo o prazer e a honra de receber nosso amigo presidente Juber Lopes, do Sindicato dos Vigilantes. Juber, mais uma vez, obrigado, amigo. Excelente. Eu é que agradeço, doutor Miguel, por essa oportunidade num programa que o nome já sugere tudo, né? Direito e cidadania, né? Exatamente. Precisamos conhecer os nossos direitos para que a gente possa exercer a nossa cidadania. Então, você está de parabéns. É lindo. Pela competência com que dirige esse programa e pela simpatia com que nos recebe aqui. Obrigado. Nos dando a oportunidade de colocar muitas coisas que os trabalhadores precisam saber, a sociedade precisa saber. Exatamente. A respeito da nossa atividade, né? Excelente, amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço também. Gratidão sempre. Hoje, Sindicato dos Vigilantes. Quantos sindicalizados, quantos ativos, como é que está a aceitação do sindicato perante esse nosso estado do Pará de uma forma geral? Doutor Miguel, nós tivemos... do ano passado para cá,
como eu disse, a Polícia Federal controla o setor e ela tem essas informações e nos passam periodicamente, né, porque a gente solicita para atualizar o nosso banco de dados, aí em torno de 600 postos de serviço perdidos na nossa atividade do ano passado para cá, com essa crise econômica que assola o país. Então, hoje nós temos aí 10 mil trabalhadores da nossa área de atuação, são 15 mil ao todo no estado, mas envolvendo trabalhadores da segurança que nós não representamos, mas a nossa área de representação está em torno de 10 mil trabalhadores, né? E desses 10 mil trabalhadores, nós temos aí em torno de 25% associados ao sindicato. O que acontece é que no nosso segmento nós temos uma altíssima rotatividade, né? Você tem agora um decreto do governador do estado que acabou de ser aí editado e foi propalado pela imprensa local, de 20% de corte de trabalhadores da vigilância, da área de asseio e conservação, de contratos, ou seja, o governador mandou mexer geral, digamos assim. Eu tive lento. E a nossa categoria de cortar 80 milhões, imediatamente terá 20% aí de trabalhadores que estão lotados nos órgãos do governo do estado, que ele determinou aí a redução, né? Então nós temos uma rotatividade muito grande, ou seja, nós temos uma dificuldade muito grande de trabalhar e de manter o nosso quadro associativo, ou seja, estável. E você vai hoje, filia um trabalhador, apresenta aquele projeto do sindicato. O sindicato, eu costumo dizer que precisa ser financiado pelos trabalhadores, porque eu não posso bater na porta das empresas, pedir dinheiro para poder pintar a parede. Desculpa a expressão, não dá para jogar nas duas pontas? Não dá, eu não posso pedir dinheiro para comprar um veículo, eu não posso pedir dinheiro para pintar o sindicato, eu não posso pedir o dinheiro para fazer um informativo. Então eu preciso que o trabalhador financie a entidade sindical. Que o representa, para que tenha exatamente. Realmente... E você tem um trabalhador hoje que a gente tem procurado conscientizar a respeito disso, e a gente sempre coloca o seguinte: quem é o sindicato? O que é o sindicato e quem é o sindicato? O sindicato sou eu, o presidente da entidade, é o prédio do sindicato, é o advogado do sindicato, é o contador do sindicato, é o veículo do sindicato, é a diretoria do sindicato na capital e no interior do estado. E o principal ator, a principal, digamos assim, ator principal. Eu diria que a força motriz do sindicato é o trabalhador, né? E aí você tem aquela situação, você faz um convite para uma Assembleia Geral, coloca algo de extrema importância, como por exemplo, hoje nós queremos o plano de saúde, mas o plano de saúde, ele não vai vir numa mesa de negociação simplesmente porque eu chego lá e digo para os empresários: olha, os nossos trabalhadores não têm plano de saúde, a Previdência Social está aí mais matando do que curando, né? E a gente precisa no plano de saúde para que possamos dar a esses trabalhadores uma condição de vida, uma condição social, uma condição de saúde que ele precisa, e hoje não tem esse atendimento do setor público, apesar de descontar um valor altíssimo para a Previdência todos os meses. Então, o plano e aí de o saúde... empresário vira para você... Pois não. Fique à vontade. Não, o plano de saúde ainda é uma conquista que está por vir. É uma conquista que está por vir. Fique à vontade. Né? E aí você tem hoje, é importante que se diga o seguinte: eu sempre coloco de que os nossos trabalhadores têm dois patrões. Tem um patrão que contrata e assina a carteira, e tem um outro que paga. Quem é que paga? Quem paga é o governo do estado. Quem paga é o prefeito. Quem paga é o órgão público ali que contratou. Quem paga é a empresa que contratou. A empresa que vai assinar a carteira dele, ela apenas está assinando a carteira e repassando ele para um outro que vai pagar os dois. Intermediando ali, está fazendo. Ela vai pagar os dois, ela vai pagar o salário dele, ela vai pagar o recolhimento dos encargos sociais e vai pagar o lucro da empresa que está alocando essa mão de obra. No momento que ele entende que aquilo não é mais importante, ela rescinde o contrato, ela resolve economizar cortando vagas de trabalho. Então, ou seja... no momento que você vai negociar um reajuste salarial na mesa, o empresário sempre diz o seguinte: esse custo vai ser absorvido por quem me contratou. E quem me contratou vai querer arcar com isso. Então, é uma dificuldade que você tem muito grande. Por quê? Porque você negocia com um patrão e que esse patrão, tudo aquilo que ele vai negociar com você, ele está pensando se o outro vai absorver. Ou seja, se o próprio patrão dele vai absorver.
E aí um plano de saúde hoje, a gente pretende o plano de saúde familiar, porque eu sempre digo o seguinte, os vigilantes são homens fortes, geralmente homens novos, apesar que a gente defende o emprego dos que têm mais idade, mas o mercado é que seleciona, infelizmente é assim que funciona, né? Aí você tem uma idade mínima, não tem uma idade máxima. Quando o trabalhador, infelizmente hoje, quando chega nos 45 anos de idade, o contratante acha que ele já está muito velho para o serviço. É preciso que a gente crie leis, não pode ser lei criada pelo sindicato, tem que ser lei federal, porque você tem hoje a lei do aprendiz, você tem hoje a lei do portador de necessidade especial, as cotas do portador de necessidade especial, as cotas do aprendiz, mas você não tem uma cota sênior, digamos assim. Né? Aí, isso eu nunca vou conseguir isso, porque isso tem que ser uma lei federal, tem que chegar lá a lei e dizer, olha, você tem que ter pelo menos tantos por cento de trabalhadores até a idade tal na atividade. Porque na nossa categoria hoje, quando se chega aos 45 anos, já acha que está velho. E aí o tomador de serviço já começa a descartar. Eu vou relatar aqui um fato até cômico, mas ao mesmo tempo trágico. Né? Certa feita, eu conversando com o empresário, ele muito aborrecido, por quê? Porque tinha um contrato com uma loja, essa loja, né, trabalhava ali com um determinado tipo de produtos ali, e eles entendiam que tinham que ter um vigilante de boa aparência. Então pediram um vigilante alto para que pudesse fazer a segurança. Ele atendeu, mandou o vigilante com 1,80 m, o trabalhador foi para lá. Não demora, o telefone tocou, disse, eu não quero esse homem aqui porque ele é careca. Oh. Quer dizer, então o contratante do serviço... Mas, meu Deus do céu, o contratante do serviço... Cristo tem poder. É quem determina, é quem diz quem é que ele quer, a forma como ele quer e se dá para ele pagar ou não, né? Então, a gente tem essa dificuldade no momento dessas negociações, porque você precisa conquistar algo, e hoje um plano de saúde familiar não está saindo por menos de R$600, tem empresas cobrando aí R$100 e poucos por pessoa, né? Então está saindo essa faixa, e isso implica no aumento de custo. Então, hoje as empresas estão prestando, oferecendo um posto de serviço 24 horas, que você tem 2 trabalhadores, né? Aliás, 4 trabalhadores. Em regime 12/36, você tem um trabalhador hoje ao dia e hoje à noite, e você vai ter um outro trabalhador amanhã ao dia e amanhã à noite. Então, são 4 trabalhadores. Esse posto de serviço, com os encargos sociais que nós temos, que são altíssimos e que o governo não dispensa, então ele está custando, em média, para você ter uma ideia hoje, acima de R$18 mil. Então, ou seja, significa que contratar 4 vigilantes hoje, você tem aí mais de R$200 mil ao ano de custo de despesa. E aí, quando você vai negociar, o empresário sempre coloca, será que o tomador do meu serviço vai absorver? Então, essa pergunta sempre vem à mesa e sempre é exatamente o obstáculo mais difícil de ser vencido é esse argumento. O empresário, muitas vezes, no intuito digamos assim, de dissolver, digamos, os seus argumentos, ele diz o seguinte, por mim, eu dava tudo aquilo que vocês pedem, mas não adianta eu concordar com tudo, e eu tenho hoje 1.000 vigilantes, e amanhã não tem mais nenhum, porque ninguém vai absorver esses custos. Juber, desculpa já te interrompendo, é a lei da receita e da despesa, né? Da receita, eu quero te remunerar mais, você merece mais. Exatamente. Mas eu não estou arrecadando o suficiente para fazer essa contabilidade. Exatamente. Juber, infelizmente nosso tempo já está acabando. Calma. Ainda tem daí mais uns 3 ou 4 minutos. Eu gostaria que você aqui passasse, nós fizéssemos um apelo, porque o que eu entendi aqui, que de 10 mil vigilantes aproximadamente, só existe hoje ativos lá no sindicato, que você representa 2.500, 25%, é mais ou menos isso? Exatamente. Vamos fazer um apelo, poxa? Eu deixo aqui esse meu apelo porque eu sei o quanto a maioria dos sindicatos hoje necessitam dessa ajuda, que é para o seu bem. Olha, essa conquista do adição de periculosidade, parabéns, começou aqui no Pará, lá, foi São Paulo ou foi Brasília? Foi uma luta nacional, mas nós começamos aqui no Pará em 2010, né? Com... Essa convenção que teve, onde foi mencionado, lá no Pará 10%, onde foi que teve essa? Nós tínhamos já 14% aqui no Pará quando veio o adicional de periculosidade, e aí foi publicada a lei já complementando para 30%. Perfeito. Então o Pará, ele serviu de referência. Então isso é uma conquista nossa aqui. Um dos pioneiros. Isso, o estado do Pará foi pioneiro nessa conquista e tem várias outras conquistas. Tem o plano de saúde, que é uma conquista maravilhosa. Tem ainda
esse mesmo adicional de periculosidade para a área meio, que a gente chama, que é quem está ali no administrativo, na recepção, no financeiro, né, que também está passível. Na minha opinião, eu vou dar aqui a minha opinião particular, né, e pessoal, não vejo a diferença, né, principalmente quando tem a guarda de valores e de armamentos. Né? Então, Juba, eu não vou nem tratar aqui, mas nós temos pouquíssimo tempo. Se você quer falar alguma coisa em 1 minuto, por que Parauapebas não faz parte? É curiosidade minha. Você falou no início, eu não podia deixar de passar rapidinho aqui, Juba. Simplesmente, quando eu passei a ser presidente do sindicato, eu passei a visitar todo o estado do Pará. Certo. Eu acabei de visitar aí o sul do Pará, o sudeste do estado, aqui a região Bragantina toda, e na época quem era o presidente achava que era só Belém. E acabou que os trabalhadores daquela região, naquela ocasião, se sentindo abandonados, acabaram se organizando separadamente, né? Então essa foi a razão. Vamos mandar um alôzinho para eles, Hoje eu procuro, né, ir a Paragominas, ir a Mãe do Rio, ir a Conceição do Araguaia, estou indo ao Marajó para conversar com o trabalhador, levar o informativo. Como é que está? Temos lá uma representação em Santarém, que é uma maravilha, funciona. Quem é o presidente lá? Nosso diretor lá é o Antônio Monteiro dos Santos, assim como nós temos outras 7 subsedes. Então, nós procuramos exatamente colocar o sindicato nas cidades do interior para que o trabalhador possa se sentir representado acesso, né? De maneira assim como o trabalhador da capital é representado. Perfeito. Meu irmão, meu amigo, mais uma vez obrigado, que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Essa câmera aqui é sua para você fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer ao Dr. Miguel Carton, a sua equipe maravilhosa, né, que está aqui atrás das câmeras trabalhando. E assim colaborando para que a gente pudesse fazer essa entrevista, e considero que foi uma grande entrevista, uma boa entrevista, principalmente pela competência do administrador, que nos deixou à vontade, nos estimulou para que a gente pudesse estar fazendo esses esclarecimentos, e quero dizer que o seu programa, volta a dizer, direito e cidadania, conhecendo o direito, a gente consegue exercer a cidadania. Amém. Todos nós precisamos conhecer os nossos direitos, para que a gente possa exatamente enfrentar essas dificuldades, que nós sabemos que as coisas no Brasil não são fáceis de se resolver. Exatamente. E a gente, com mais conhecimento, a gente consegue trilhar melhores caminhos. Então, você está de parabéns com o seu programa, e agradeço mais uma vez, nos sentimos prestigiados, em nome de todos os vigilantes do Estado do Pará, da nossa diretoria. Agradeço a você e dizer que nós estamos sempre à sua disposição. Igualmente. Quando você nos convocar, nós estaremos aqui. Obrigado. Com certeza para poder vamos convidar. Oferecer, colaborar naquilo que você precisar conhecer a respeito da nossa categoria, da nossa atividade. Muito obrigado. Obrigado. Meu amigo e minha amiga, um beijo no coração de todos e sempre, como eu digo, com a graça do nosso bom Deus, até amanhã. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional,
um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário.